Vamos entender agora como é que funciona a estrutura das bactérias, para a gente entender um pouco mais como é que elas se distribuem. A estrutura das bactérias, as bactérias elas têm uma estrutura básica que mais ou menos todas elas vão ter e algumas partes acessórias. Então, o termo bactéria, ele vem do grego e significa bastão. As primeiras bactérias vistas foram essas bactérias em forma de bastonete, como essas que vocês estão vendo aí agora na imagem. Por isso que esses micro-organismos receberam o nome de bactérias. Tá? Eles são seres microscópicos, podendo chegar a serem menores do que 8 milímetros. O que isso significa? 8 milímetros, 1 milímetro, significa 1 micrômetro, desculpa. Eles são menores do que 8 micrômetros. 1 micrômetro corresponde a 1000 partes do milímetro, ou seja, 1 micrômetro corresponde a 0,0001 milímetro. Então, não podem ser vistos a olho nu, apenas com o auxílio de lupas e microscópios, principalmente. Eles são unicelulares, quer dizer, formados por uma única célula, embora em 1982 foi descoberto na Lagoa Salgada, Araruama, no Rio de Janeiro, uma bactéria multicelular. Na verdade, os cientistas, num primeiro momento, eles acharam que isso aí, que é essa imagem, em preto e branco, era uma colônia de bactérias, tá? Eles acharam que isso aqui era uma colônia de bactérias, mas quando eles foram estudar, eles perceberam que se tirasse uma célula daqui, todos morriam, aqui o organismo inteiro morria. Então eles perceberam que, na verdade, não se tratava de uma colônia, e sim de um organismo só. Esse organismo aqui, o nome dele é magnetoglobos multicelulares. Magnetoglobos multicelulares, e ele é formado por mais ou menos 20 células procariontes. Os cientistas observaram também que a reprodução desses seres ela acontece da seguinte maneira: eles começam a multiplicar esse número de células até chegar a um número de 40. Quando chega em 40, eles se dividem em dois organismos diferentes. Tá? Eles são procariontes, ou seja, não apresentam núcleo delimitado pela membrana, não possuem carioteca e podem ser autótrofos quando produzem seu próprio alimento ou heterótrofos quando não produzem seu alimento e precisam ingerir eles. As bactérias vivem nos locais mais diversos possíveis, no solo, na água, no ar, associado a outros seres vivos, causando doenças ou simplesmente beneficiando esses outros seres vivos, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Aqui, a estrutura básica de uma bactéria, normalmente a membrana celular, ribossomo e o material genético, podendo apresentar parede celular, e as estruturas acessórias são o flagelo, o pile, a cápsula, os grânulos de inclusão, o plasmídio e o endósporo. Vou começar de fora para dentro para falar dessas estruturas, para a gente entender um pouquinho melhor sobre elas. A cápsula, ela não está presente em todas as espécies, ela está presente em algumas espécies, e ela torna a Olá, peço bactéria. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E ela torna a bactéria mais resistente.
Então, ela é uma forma de proteção, uma barreira de proteção a mais. Bactérias encapsuladas, que possuem cápsulas, elas têm o maior potencial patogênico e, consequentemente, mais letal também. A parede celular das bactérias, ela é formada de um componente diferente da parede celular de fungos ou mesmo das plantas, tá? Ela que dá forma às bactérias, como nós vamos ver mais para frente, e as bactérias podem ser classificadas em gram-positivas ou gram-negativas de acordo com a parede celular. Mas para que serve essa classificação em gram-positivas ou gram-negativas? É uma classificação feita de acordo com a coloração de Gram, que foi um cientista que corou essas bactérias de Lugol. Ele percebeu que algumas bactérias ficavam vermelhas, algumas bactérias ficavam roxas ou azuis. Essas bactérias que ficam vermelhas, elas retêm o corante, por isso elas são coradas na coloração de Gram. As bactérias azuis, elas não ficam coloridas, então o Lugol fica de outra cor, né? Então elas não retêm o corante, elas são consideradas gram-negativas. Entendimento de bactérias gram-positivas ou negativas diz respeito a tratamentos mais eficientes que você pode fazer contra determinados grupos de bactérias. Então, por isso que é interessante saber o tipo de bactéria que está infectando o organismo. Internamente, a gente tem aqui a membrana plasmática, que a função dela é a mesma em todas as células, delimitar e fornecer ali a seleção de substâncias que entram e saem da célula. A gente tem o citoplasma, onde a gente vai achar aqui no citoplasma as únicas organelas celulares que as bactérias possuem, que são os ribossomos. Os ribossomos, eles são responsáveis por produção de proteína, tanto nas bactérias quanto em qualquer outro ser vivo. Tá? A gente vai achar ainda o nucleoide, que é uma região onde você tem um material genético. O material genético da bactéria é um DNA circular que forma, quando a bactéria vai dividir, ele forma um único cromossomo bacteriano e possui mais ou menos 2.000 genes, tá? A região onde se encontra o material genético é denominado nucleoide. Essa região é denominada nucleoide. Aqui a gente pode ver também que as bactérias podem possuir flagelos. Esses flagelos, a função deles é locomoção, principalmente locomoção. A bactéria pode até apresentar cílios, mas é muito raro, tá? Geralmente elas têm flagelo. Outra coisa, o plasmídio, que é esse DNA que vocês estão vendo aqui, ó. O plasmídio é uma molécula de DNA circular também, que não é o DNA da região nucleoide. Ele não tem a ver com a reprodução das bactérias. Geralmente, o plasmídio está ligado à resistência a antibiótico e à reprodução sexuada das bactérias. Nós vamos ver por que eu coloquei, entre aspas, a reprodução sexuada das bactérias. Aqui não tem para vocês verem a imagem do pili, mas eu vou colocar para vocês posteriormente. O pili, ele pode ser um pili de aderência ou ele pode ser um pili de reprodução. O pili de aderência, ele tem função de unir as células quando elas formam colônias ou unir as células bacterianas às células de hospedeiros. E o pili sexual, ele faz a troca de plasmídios e material genético de uma bactéria com a outra. Tá? Aqui um exemplo de bactéria para vocês observarem. Aqui essas bolinhas aqui menores são bactérias também. Isso aqui é um glóbulo branco tentando fagocitar essas bactérias. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível.
Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.